Olá, boa noite. Tô escrevendo aqui o nosso tema que eu vou deixar salvo para vocês poderem acompanhar enquanto o pessoal está entrando. Boa noite, pessoal. Tô salvando o tema aqui para vocês. Boa noite. Salvei aqui, fixei nos comentários o nosso tema de hoje. E o que nós iremos falar hoje em mais um episódio da nossa série Amamentação dos Sonhos. Então, o nosso tema é: o que devo fazer para não sentir dor quando começar a amamentar? Um tema bem importante, porque desde o início nós precisamos agir da maneira correta, então é fundamental vocês entenderem um pouquinho de como funciona. Então eu vou pedir para vocês, se forem surgindo dúvidas no decorrer da live, escrever aqui, que no final eu vou responder tudo direitinho para vocês, tá bom? Então, como eu falei, mais um episódio, Amamentação dos Sonhos, e vamos falar sobre dor, né? Com certeza, pela rede de agouro, né, que eu gosto sempre de falar, nós temos a rede de apoio, nós temos a rede de agouro. A rede de apoio é aquela tanto profissional quanto familiar de quem está ao nosso lado no período da amamentação. E a rede de agouro são pessoas com comentários desnecessários em um dos momentos mais frágeis da nossa vida. E vocês escutam muito que amamentar significa dor. Amamentar é sinônimo de dor. E não funciona dessa forma, tá, pessoal? Pra você, o início da amamentação, todo mundo fala: você vai sentir dor, o seu mamilo vai sangrar, você vai ter fissuras, vai cair um pedaço do seu mamilo. E normalizam isso, né, da maneira mais comum. Depois passa, quando calejar passa. E não funciona dessa forma. É claro que no início da amamentação você vai ter um aumento da sensibilidade, tendo em vista que você nunca teve ninguém sugando 24 horas no seu mamilo. Então é comum ter um aumento de sensibilidade. Mas é apenas isso, tá? A dor ela não tem que vir dessa forma avassaladora. Se está doendo dessa forma é porque tem algo errado. Então a gente precisa entender como fazer da maneira correta para que essa dor não venha. E ainda tem um outro problema relacionado à dor também, que a dor ela bloqueia a ação da ocitocina, que é responsável uma das responsáveis pelo fluxo de leite. Então a gente ainda encontra um outro problema relacionado à dor. Então não vamos normalizar, não vamos colocar a dor como algo comum e que vai passar. Muitas mães, quando iniciam esse processo da dor, elas se sentem a pior pessoa do mundo, porque todo mundo fala que é normal. Então a gente não tem que julgar essa mãe, a gente não tem que colocar essa mãe como uma pessoa fraca porque não está aguentando a amamentação, tendo em vista também que cada um sabe a sua dor. O que a gente precisa é fornecer para a mãe informações, e essa mãe, é importante que você que está grávida, que está ouvindo essa live, durante todo esse seu período gestacional, procure informações seguras. Procure fontes seguras para que você tenha mais domínio da situação e consiga conduzir de uma forma melhor. Então, no episódio de hoje, eu vou ensinar para vocês os segredos para que desde o início você possa começar de maneira correta, ok? Como eu falei aqui, quando forem surgindo as dúvidas, vocês coloquem que no final eu vou responder para vocês. E a gente escuta o tempo inteiro que a gente precisa fazer a pega correta. Mas a gente precisa falar hoje sobre o posicionamento inadequado. Porque um posicionamento inadequado da mãe e do bebê gera uma pega incorreta.
Um posicionamento adequado favorece a pega correta. Então, hoje nós vamos falar sobre isso, tá? Para que essa mãe consiga ter esse posicionamento correto, essa pega correta, uma boa extração de leite, uma boa sucção e aí automaticamente uma boa produção. E o posicionamento inadequado é a causa número 1 da dor e das lesões mamárias, tá? Amamentar não é uma fórmula mágica, amamentar não é uma receita de bolo. Amamentar exige treino, exige prática, exige técnica, exige principalmente força de vontade e paciência. Esse é o primeiro passo para que a gente consiga conduzir o processo da amamentação, tá? O primeiro mês, ele é fundamental no processo da amamentação, ou até o momento em que você consiga estabelecer uma boa relação entre você, o bebê e o processo da amamentação, para que as coisas comecem a fluir de maneira mais tranquila, mais automática, tá? Então, amamentar não é instintivo, não é o bebê nasceu, você coloca no seio e tá tudo certo. É assim que a gente imagina que vai acontecer, mas na prática não funciona dessa forma, tá? Eu sempre gosto de compartilhar que eu, quando comecei a amamentar, eu falava assim, gente, eu vou ter problema? Não vou ter não, eu vou tirar de letra, eu vou pegar a neném, vou colocar e tá tudo certo. E não funciona dessa forma, gente. A gente precisa de técnica, a gente precisa de prática, a gente precisa de tudo isso para que comece a fluir de uma maneira mais adequada. Então, hoje eu vou falar para vocês um passo a passo de como isso pode acontecer da maneira mais tranquila. E claro, deixando claro que hoje nós vamos falar de bebês que não nasceram com nenhuma alteração oral, nenhuma disfunção oral, não tem presença de frênulo, não tem nada disso. Estamos falando de bebês que nasceram com avaliação da linguinha ok, tá? Com teste ok, para que a gente consiga conduzir. Essa parte das disfunções orais vai ficar para um outro episódio, tá? Então, vamos falar de alguns pontos chaves para que isso possa fluir de uma maneira melhor. E, como eu falei lá atrás, posicionamento. Então, o posicionamento da mãe e do bebê são fundamentais. Falando da mãe, a mãe ela precisa estar num ambiente confortável, ela precisa estar com os ombros relaxados. Eu brinco com as minhas pacientes, com as minhas mães, de que é o primeiro passo. Gente, mãe, relaxa o ombro, relaxa o ombro. Então, é fundamental que essa mãe esteja recostada. Eu preciso de uma cadeira de amamentação? Se for possível, a cadeira de amamentação ajuda. Mas se não for possível, um ambiente que seja tranquilo, favorável para você. Então, principalmente os ombros relaxados, as costas recostadas, recostada em um local tranquilo. Essa mãe, ela precisa trazer o peso da mama para ela e não levar até o bebê. Esse é o normal, né? Você encontrar muitas mães deitadas em cima do bebê. E não funciona dessa forma. O bebê vem até a mãe. Então, esse é o primeiro passo para que aconteça. O normal é você encontrar as mães deitadas, com esses ombros para frente, e um bebê quase afogado na mama. Então, não, vamos mudar a partir de agora, porque vocês estão aprendendo na nossa live. Trazer o bebê até você. Por isso que uma boa almofada de amamentação vai te ajudar a posicionar melhor o seu bebê, tá? Então, esse é o primeiro ponto-chave na nossa live. Mães com mamas volumosas, a gente sempre sugere as chipóias, porque vai favorecer um posicionamento melhor da mama, porque o peso da mama, ele cai, e aí ele cai por cima do bebê, e a mãe precisa segurar a mama, precisa segurar o bebê, Não dá, gente. Nós não somos um polvo. Então, tudo que for favorecer um melhor posicionamento, nós iremos utilizar, tá? É bom que eu já falei da tipóia, já falei da almofada de amamentação.
que também são itens que você encontra aqui na nossa página, na loja Mimos de Mãe. Então, já vamos utilizar a tipóia mulheres com mamas muito volumosas. Ah, mas não tenho como providenciar a tipóia. A gente pode utilizar uma fralda também, tá? Não se preocupem com isso. Um outro ponto importante é não colocar o bebê na dobra do cotovelo. O bebê, ele precisa estar no antebraço. Isso é muito importante. Durante a nossa consultoria, a gente sempre orienta que a mãe segure o bebê com a mão contrária à mama, para que ela tenha mais firmeza e não faça esse movimento em trazer o bebê, porque a gente também encontra as mães trazendo o bebê, e aí a nossa cervical vai para o espaço. Então, é trazer o bebê com a outra mão e depois você apoia esse bebê no antebraço. Ah, posso colocar o bebê direto em um braço e direcionar para a mama? Pode, desde que você esteja com um bom posicionamento, ok? O quarto ponto muito importante é a forma como você vai direcionar o mamilo para esse bebê. Porque o bebê, ele não pode entrar boca, deixa eu pegar minha mama aqui, boca, mamilo, tá? Você precisa direcionar esse mamilo na direção do nariz para o lábio superior, para que o bebê possa fazer a abertura, ele possa fazer um reflexo de busca. Lembrando que a cabeça desse bebê, ela precisa estar um pouquinho reclinada, ela não pode estar baixa, e sim reclinada, para que ele possa entrar na mama de maneira correta, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui do meu bebê. Que eu deixei aqui para isso. Então, o bebê, ele precisa entrar nesta posição com a cabecinha um pouquinho reclinada para que ele consiga encostar o queixo e fazer a pega da maneira correta. Por isso que a gente estimula sempre do nariz para o lábio superior e esse bebê só entre na mama no momento que ele abrir o bocão. Lembrando que o bebê precisa de um bocão para entrar, porque senão, se a gente coloca direto, a língua do bebê, ela entra esmagando esse mamilo, e aí começam os traumas mamilares. Então, por isso que a gente fala que todo detalhe é importante, e desde o início a gente precisa que isso aconteça da maneira correta, tá? Então, estimulou o mamilo do nariz para o lábio superior, esse bebê abriu o bocão e você ofereceu o seio. O narizinho, ele vai ficar livre e o queixinho vai estar encostando na mama. Lembrando que você não precisa segurar, se o bebê entra na posição, na pega correta, você não precisa segurar, que é o mais comum, você encontrar mães segurando a mama com medo de sufocar o nariz do bebê. O nariz desse bebê, ele não pode estar achatado. Se ele entrou da maneira correta, ele vai estar livre. Ele não vai estar na mama pressionando. Então, você não precisa segurar porque você tira a areola. Quando você faz isso aqui, você tira a areola, afasta a areola do lábio do bebê. E aí ele vai estar pegando, escorregando e descendo para o mamilo, ok? O outro ponto muito importante, um outro ponto chave. O bebê, ele precisa estar alinhado, tá? Quando eu digo que ele precisa estar alinhado, o que eu quero falar com isso? O bebê, ele não pode mamar com a cabeça para um lado e o corpo para o outro. Ninguém come assim. O bebê também não mama assim. Então, ele precisa estar todo alinhadinho, preferencialmente com o bumbum na direção da mama, da outra mama, tá? Para que ele possa realmente ficar totalmente alinhado. A gente escuta muito, o bebê precisa estar barriga com barriga. De certa forma não está errado, ele precisa estar alinhado. O sentido dessa frase é esse, é o bebê mamar de maneira alinhada, para que ele também não canse, ele
solte rapidamente, porque ele não vai dormir por saciedade, ele vai dormir por cansaço, porque ele vai estar se esforçando muito em mamar dessa forma. Então fica inviável para o bebê também, tá? Então, quando a gente fala de posicionamento, são esses detalhes importantes que vão fazer a diferença no final. Seguindo esse passo a passo, a probabilidade de você desenvolver uma lesão mamária, um trauma, uma fissura, vai ser infinitamente menor, porque são esses ajustes que a gente faz durante as consultorias, entre outros pontos, como o preparo de mama, que a gente também vai falar mais pra frente quando a gente fala sobre a pojadura, que é muito importante que isso também aconteça. Eu já estou na parte da pega, porque a gente recebe também muitas questões de mães que iniciaram desde a maternidade com a pega incorreta. E isso é super normal. Então, quando elas chegam em casa, elas já não estão aguentando de tanta dor. Então, quando a gente resolveu fazer essa série da amamentação dos sonhos, o objetivo é que vocês possam, desde a maternidade, seguir da maneira correta. É claro que estamos falando de alguns pontos que talvez no pós-parto imediato de uma cesariana não seja tão viável fazer. Mas se você adequar a posição que você vai estar com a cama 0, você já vai começar dali fazer da maneira correta, até porque você não vai estar sozinha. Então, desde o início, desde o primeiro contato do bebê com a mama, é importante você seguir esse passo a passo, tá? E esses passos, e tudo isso que eu falei, vai além do alívio da dor. Por quê? Além de evitar lesões, o bebê conseguindo realizar uma boa extração de leite, uma boa sucção, ele mantém também a produção, porque a mama ela funciona sob estímulo. Então, se eu tenho um bebê fazendo uma extração adequada, eu vou ter uma boa produção de leite. Então, a gente não vai encontrar mães com baixa produção, com bebês com baixo peso, por conta de uma pega incorreta, porque o nosso objetivo é que isso não aconteça. Tá? O bebê ele tem que mamar da maneira adequada, a mãe tem que suportar tudo isso e ela também não precisa sentir dor. E aí, o que eu também quero deixar para vocês aqui hoje é um outro ponto muito importante. Quando tudo isso fluiu de maneira tranquila, quando isso aconteceu, mas lá na frente essas mães relatam dor. A amamentação já está fluindo, o bebê já está fazendo uma boa pega, mas essa mãe ela desenvolveu um quadro de dor. E é importante que a gente também cite quais são os outros fatores que podem ocasionar a dor lá na frente. E aí, quando eu falo isso, eu falo de uma mastite, eu falo de uma candidíase mamária, eu falo de uma fissura. E por que isso acontece? Eu vou pincelar, porque nós vamos também falar isso num outro episódio, sobre os traumas mamilares e as intercorrências mamárias. E então eu vou pincelar um pouquinho aqui para vocês hoje, para não ficar também muita informação numa live só. Por que acontece uma mastite mais para frente? Pode acontecer por alguns motivos. Quais são eles? O engurgitamento mamário, quando a mama dessa mulher engurgita, popularmente conhecido como empedramento, por uma pega incorreta ou por um momento que a mama não foi esvaziada da maneira correta, e aí a mama engurgita, fica muito cheia. Pode gerar uma mastite? Pode. Vai causar dor? Vai, mas não vai ser só a dor. Essa mulher ela pode desenvolver uma hiperemia mamária, que é uma vermelhidão, ela pode desenvolver febre, tá? Calafrio, mal-estar, tudo isso por conta de um processo que se tornou infeccioso. Então, precisa entrar com antibiótico também, além de medidas para esvaziamento dessa mama, com a ajuda da consultora, para que essa mama possa aliviar. Um outro ponto importante também, sobre candidíase mamária, que a gente também já falou aqui em outros episódios. A candidíase mamária, ela é um fungo, tá? E é comum acontecer por uma mama que ficou abafada, por uma mama que ficou úmida. Então, por isso que a gente sempre sugere o uso das rosquinhas para evitar a candidíase mamária. A candidíase mamária, ela dói,
A dor já é um pouco diferente da mastite. Essa dor ela vem em formas de fisgadas durante a amamentação ou não, tá? Então dói bastante. Algumas mulheres relatam que a dor é enfacada, a sensação de que você está sendo esfaqueada. E isso pode surgir em qualquer momento da amamentação, não necessariamente só no início, tá? Uma outra questão também que causa muita dor é a obstrução de ducto. Quando a gente tem a obstrução de ducto, normalmente a gente tem um pontinho amarelado na ponta do mamilo, uma bolinha amarela no mamilo, ou mais branquinha. E aí você sente dor em todo o corpo da mama, que também pode gerar uma mastite, então é necessário desobstruir. E essa dor, ela normalmente é uma dor que vem em forma... ela fica latejando na mama, e aí a gente precisa desobstruir, aliviar, esvaziar essa mama, que também gera um engurgitamento mamário, para que não vire uma mastite. E as fissuras? As fissuras também doem bastante e normalmente são ocasionadas por uma pega incorreta, seja por a mãe não tá conseguindo se posicionar bem e não tá conseguindo introduzir esse bebê na mama da maneira correta, ou por uma mama que não está sendo oferecida também sem o preparo, que normalmente acontece na fase da apojadura, onde a gente precisa preparar essa mama, a gente precisa massagear, ordenhar para oferecer para esse bebê, tá? Então falamos também das principais causas de dor durante o processo da amamentação, que não estão só relacionadas com o início da amamentação. No início a gente falou sobre posicionamento, sobre pega, sobre posição, e agora a gente está falando um pouquinho sobre as intercorrências mamárias que podem gerar dor durante todo esse processo da amamentação. E é muito interessante que a gente também encontra muitas situações relacionadas à mudança do padrão de mamada. Isso é muito comum, principalmente quando os bebês estão atravessando algum salto de desenvolvimento e crescimento. Por quê? Porque quando o bebê está atravessando os saltos de desenvolvimento, e se você quer estar gravidinha ouvindo a nossa live, procure sobre saltos de desenvolvimento. É muito interessante você descobrir quais são os períodos de salto de desenvolvimento do seu bebê. Por quê? Porque ele muda o padrão de mamada. E aí ele tem uma necessidade, normalmente quando o bebê está atravessando o salto, ele fica um pouco mais enjoadinho, então ele tem uma necessidade de sugar muito grande. E aí o que acontece? Aumenta a sensibilidade, porque ele vinha num padrão de mamada. E aí quando ele atravessa o salto, ele quer sugar para encontrar prazer. Porque a mama, a amamentação não é só o momento de alimentação, é o momento em que o bebê ele encontra prazer, ele encontra afeto, ele encontra carinho, então ele quer sugar o tempo todo quando ele está atravessando o salto de desenvolvimento. Então o padrão de mamada que ele tinha antes, durante o salto, muda. E aí o que acontece? Essa produção da mãe, ela fica um pouco desregulada. Então nós temos o aumento da sensibilidade, porque o bebê muda o padrão, e nós temos uma produção aumentada. Então muitas mães durante os saltos, elas percebem que a mama está um pouco mais cheia, então a gente tem que ter atenção também durante esses períodos, ok? Eu agora vou dar uma olhadinha nas perguntas para a gente continuar conversando. Então, recebi algumas perguntas. Precisa preparar as mamas para não ter dor? Sim, uma pergunta muito importante. Por quê? Se você oferece para esse bebê a mama muito cheia, quando eu digo muito cheia, é principalmente na fase da apojadura, onde não aconteceu ainda um ajuste da produção à necessidade do bebê, e principalmente no momento que vem a descida do leite, a mama ela fica muito cheinha, a areola fica bem estufada, então o bebê tenta fazer a pega e ele não consegue. Por quê?
porque ele não abocanha um balão de gás, nem a gente. Então ele escorrega e vem pro bico. E aí começa o processo de dor, começa o processo das fissuras. Então é importante sim preparar as mamas no pós-parto, no momento da apojadura, que costuma acontecer entre o 3º, 4º, podendo chegar até o 5º dia, para que ele consiga fazer uma boa pega. Deixa eu ver a outra pergunta. Como desde o início fazer a pega correta? Então, eu falei para vocês, né? O primeiro passo, posicionamento, a mãe está relaxada, trazer o bebê até você e não você ir até o bebê, oferecer do nariz para o lábio superior para o bebê abrir o bocão e conseguir abocanhar. Então esses são um dos pontos que eu citei aqui na live para que o bebê consiga fazer a pega correta. Qual o momento certo para comprar uma bomba de extração de leite? A bomba, na verdade, a gente sempre sugere que a bomba ela aconteça de acordo com a necessidade da mãe. É importante ter uma bomba? Depende da sua demanda. Se você tem o objetivo de estocar leite, nós sugerimos que você compre uma bomba elétrica. Se você não tem necessidade de estocar leite em grande quantidade, somente para algumas mamadas, para que você possa descansar um pouco, ou se você precisar sair e deixar o seu leite para o bebê, uma bomba manual vai suprir a sua necessidade. Mas o momento ideal, quem escolhe vai ser você. Se for possível, compre uma manual, tenha em casa para que você consiga armazenar. Se não for possível, avalie a sua demanda, ok? Porque também você consegue retirar na ordenha manual. E hoje em dia nós temos a opção de aluguel de bombas também no mercado, então também facilita para você. A Beatriz colocou que queria saber como colocar a pega certa para o bebê mamar. Estou com dificuldade. Beatriz, eu falo todo o passo a passo para a pega correta acontecer aqui na nossa live. Se você não conseguiu acompanhar e chegou agora, a live vai ficar salva no YouTube. Então dá para você ouvir desde o início o passo a passo que eu coloquei aqui, tá bom? Bebê com freio lingual, se não detectado, dói na amamentação e ele não vai conseguir mamar por muito tempo? Samara, sim. O frênulo, ele impacta na amamentação, tá? O que é importante entender como é que tá o posicionamento desse frênulo, seria interessante a gente avaliar, porque o que vai dizer se ele impacta na amamentação ou não é a dor, é o ganho de peso, é as lesões mamárias. Então esses sinais é o que diz pra gente que está impactando na amamentação. Tem bebês com alteração de frênulo que não impacta? Tem, mas quem diz isso pra gente também é você, em relação à dor que você sente, ok? Quando usamos a almofada de amamentação, podemos tirar os braços de baixo do bebê? Em algumas posições, sim, é possível, tá? Tudo depende um pouco da posição que você está, do tipo de almofada que você está utilizando, porque tem algumas almofadas que são muito finas, então não é possível. Normalmente um braço você vai ter livre, o outro permanece aqui, tá? Mas é possível sim retirar os braços também. Mães com prótese de silicone. Falar um pouco sobre mães com prótese de silicone. A prótese, ela não impacta na produção de leite, tá? Algumas próteses, quando elas são inseridas pela areola, pode ser que impacte um pouco. Por quê? Porque cortou algum ducto, mas isso a gente só vai conseguir acompanhar de acordo com o peso do bebê. Então, as próteses que são inseridas inframamárias, elas não costumam ter impacto na amamentação. O que difere é a dor na apojadura. Tem mães com prótese que relatam que no momento da descida do leite
a mama fica mais engurgitada e mais dolorida, mas ela não vai impactar na produção. Isso facilmente você consegue resolver com massagem e ordenha, ok? Diferente das mulheres que reduzem a mama. Elas não vão conseguir amamentar? Não estou falando sobre isso. Nós vamos também abordar esse assunto em uma das nossas lives. Mas ela precisa de um acompanhamento um pouco mais criterioso, porque pode ser que não amamentem exclusivamente. Isso é uma possibilidade e não uma certeza. Mas da prótese de silicone pode ficar tranquila. Mariana, você colocou quando a mama é murcha, o que pode significar? Então, preciso só entender, você está colocando que a mama está murcha durante a gestação ou você já amamenta e hoje ela está murcha? De toda forma, eu vou responder amplamente. Durante a gestação, tem mulheres que percebem a diferença da anatomia da mama. Tem mulheres que não percebem e está tudo bem, assim como a produção de colostro. A partir de 20 semanas, você pode produzir colostro ou não, tá? Então, não se assuste se isso não acontecer. No início da amamentação, a mama, ela modifica, principalmente no momento da descida do leite. Mas a tendência é que, com o passar do tempo, principalmente depois de um mês, as mamas elas não vão ficar enormes, elas não vão ficar como anteriormente na descida do leite. E isso é normal. Se a sua produção está ok, você consegue ordenhar, percebe a saída de leite, seu bebê está ganhando peso como esperado, sua mama vai ficar murcha e tá tudo certo, tá? Deixa eu verificar aqui as outras perguntas. Hoje vocês estão interagindo muito, estou gostando bastante disso. Ana Paula, eu que surtei e te pedi ajuda. Você é ótima. Obrigada, Nel. Você também. Meu filho tem a pega boa, mas o início é doloroso. Isso é normal? Então, é uma sensibilidade? Pode ser um aumento da sua sensibilidade, tá? Dor é aquela dor que você não consegue tolerar que o bebê mame. Isso a gente considera como dor. Se for só um desconforto do início da amamentação, pode ser normal sim. Salto de desenvolvimento, pesquisem, é muito certo. Inclusive tem um aplicativo que eu mesmo usei, tá? Que me ajudava muito. Tem gente que fala, eu não quero usar aplicativo, porque quando vai chegando o salto de desenvolvimento eu já começo a surtar. Mas o meu eu usava, consultava e falava justamente é o período que minha filha está atravessando. O que fazer quando o bebê quer apenas uma mama? Então, a gente precisa entender o que está acontecendo. Normalmente a mulher ela tem uma facilidade de posicionamento com uma mama e não tanto com a outra. Pode ser que ele tenha ficado com esse costume? Pode ser uma questão de engurgitamento mamário da outra mama? Pode também, tá? A gente precisa fazer o rodízio das mamas. Meu bebê tem 1 mês de vida, ainda consigo fazer com que ele pegue o peito corretamente? Sim, é uma construção, tá, Leilane? Se ele estiver, no início ele vai estranhar a forma como você está modificando, mas você fazendo da maneira correta, ele vai acostumar. Como eu falei lá atrás no início da nossa live, amamentar é técnica, amamentar é paciência, é prática, tudo isso. Então, no início, você vai ter que ir modificando gradativamente, mas com 1 mês é possível sim. No pós-parto, no pós-parto, é sempre que a mãe vai ter leite, e se não sair, o que fazer? Então, sim, toda mãe tem que ter leite. A gente só precisa do estímulo de sucção. Então, por isso que a gente sempre orienta o bebê, ele precisa sugar o colostro, tá? A partir do momento do nascimento. E mantendo esse bebê sugando, o leite vai descer. Agora, quando esse bebê não vai a seio materno e desde o início, desde a maternidade, é ofertado o complemento sem critério, ele não estimula essa mama. Então, a produção não vai acontecer. Então, esse bebê ele precisa sugar em seio materno.
Como consigo aumentar minha produção de leite? Meu leite não vaza, tenho pouco. Leilane, não são todas as mulheres que vão vazar. Não são todas as mulheres que o leite vai jorrar. O que você produz pode ser que seja suficiente para o seu bebê. O que diz isso pra gente é como são as eliminações do seu bebê, o xixi, o cocô, o ganho de peso do seu bebê, tá? A gente não costuma orientar aleatoriamente aumento de produção, porque o aumento de produção sem critério pode gerar uma mastite, pode gerar um engurgitamento mamário. Então, o aumento de produção ele tem que ser feito sob avaliação de um profissional, tá bom? E eu digo pra você, uma boa pega influencia no aumento de produção. Porque se eu tenho um bebê que está pegando incorretamente, eu vou diretamente, como eu falei lá atrás, eu vou diretamente inibir a ação da ocitocina. Então eu preciso que esse bebê tenha uma boa pega para que essa mãe possa ter uma boa produção. Esse bebê precisa extrair leite da maneira adequada. Tatiele, tento colocar minha bebê para pegar certo, mas não consigo. Quando ela pega o peito, dói muito. Segue o passo a passo do que eu ensinei aqui para vocês hoje, tá? Na nossa live que vai ficar salva no YouTube, para que você consiga ajustar essa pega. Essa dor não é normal. Caso persista, mesmo você fazendo tudo certinho, avalia a cavidade oral da sua bebê. Peça a um profissional, uma fono, para que possa avaliar para ver se não existe nenhuma disfunção oral. Isso é muito importante também. Você indica alguma marca para a bomba elétrica? O uso da bomba antes da mamada reduz a dor? Então, marcas a gente sempre sugere algumas aqui. Avente, Medela. Hoje em dia também a gente tem um bom resultado com as bombas da Multikids, tá? Essas são as bombas que a gente mais costuma recomendar. Se você tem que usar se usar antes da mamada reduz a dor, depende. Se a mama estiver muito cheia, você massageou e vai esvaziar um pouquinho com a bomba, pode ser que sim, lembrando do posicionamento e da pega, tá? Mas se a mama tiver algum trauma mamilar, a gente não sugere que você utilize, ok? Estou adorando as dicas. Muito obrigada, mãe de primeira viagem aqui e insegura a amamentação. Segue a nossa página, acompanhe as nossas lives, que com certeza você vai se sentir muito segura, tá? Porque informação é o principal e o que você está fazendo está super correto, porque vocês precisam se apropriar de informações seguras durante a gestação para que no pós-parto as coisas fluam da melhor maneira possível. Então, Juliana, eu tô tentando lembrar, mas eu acho que é Semanas Mágicas, se eu não estou enganada, porque minha bebê já tá com 2 anos e 8 meses, então eu já passei um pouquinho dessa fase, mas eu acho que é Semanas Mágicas. Jéssica, fala um pouco sobre o início da amamentação para mamilos invertidos. Então, corre lá na nossa página do YouTube, porque foi o tema da nossa live da quinta-feira. Mamilos, tipos de mamilos. Então, dá pra você aprender bastante coisa, porque a Ana falou muito. Boa noite! Obrigada. Tive muito leite do primeiro filho. Estimulava tirando leite quando ele não estava mamando. Doei muito leite para o banco de leite e espero ter bastante leite agora com a bebê. Tomara, Samara, vai dar tudo certo. E muito importante sobre doação, viu? Eu conversei sobre isso com uma mãe na semana passada e me mandou uma mensagem perguntando: procure o banco de leite mais próximo para que vocês possam doar. É muito importante para os bebês que estão na UTI NEL. É fundamental, tá? E lembrando que não é porque você está doando que você não vai ter mais. O que vocês doam é o excesso. 80% do leite que o bebê precisa é produzido no momento que ele suga. Então eu gosto sempre de falar isso durante as consultorias, porque muitas mães, quando eu faço a ordenha, elas sempre perguntam: ai, mas Lilith, vai ter leite quando o meu bebê mamar? Vai ter leite. O que tá ali é excesso, tá? Meu leite não vaza. É comum, me sinto insegura. Tati, se seu bebê tá ganhando peso,
Se tá tudo fluindo bem, se o xixi tá tudo certo, se o cocô também, não se preocupe. Não são todas as mães que vão vazar leite, tá? Vivi, fiz redução de mama, não estou tendo produção suficiente para amamentar meu bebê. Queria muito amamentar, como eu faço? Seria muito interessante você fazer uma consultoria, porque a gente trabalha quais são os protocolos apropriados para estímulo de produção. A gente sempre articula com o pediatra assistente ou com o obstetra sobre algumas medicações e algumas situações que a gente pode trabalhar com prescrição para, em conjunto com os protocolos, aumentar a produção. Existe a relactação que você pode estar fazendo também, tá? Se o pediatra prescrever o uso da fórmula. Então tem bastante coisa que a gente pode fazer para que você consiga amamentar, tá? Então é muito importante para você esse apoio. Muito obrigada. Eu tô adorando os elogios também, gente. Isso ajuda muito na construção das nossas lives. Fico muito feliz, ficamos muito felizes. E o objetivo, como eu falei lá no início, o objetivo dessa série é que vocês sintam-se seguras e que vocês possam amamentar da maneira mais tranquila, porque não é fácil. Eu falei aqui no início, né? Não é instintivo, mas é possível e hoje a gente tem muita informação que podem favorecer. Vivi, chama a gente no link da nossa página, tem o nosso WhatsApp, ou então você manda aqui um direct pra gente, que a gente conversa com você no privado, tá bom? Que a gente possa te orientar. O nome da live eu deixei salvo aqui embaixo. O que devo fazer para não sentir dor quando começar a amamentar? E isso é muito importante, como eu falei lá no início, a gente precisa desde o início produzir informações seguras. Então, o que vocês analisarem, o que vocês perderem, vocês podem analisar depois no YouTube, tá? E como eu falei, para não sentir dor, a gente precisa ter um posicionamento adequado. Vou só relembrar alguns pontos chaves antes que o Instagram me derrube aqui. Os pontos chaves para que isso aconteça: mães com ombros relaxados, recostada em posição confortável, trazendo o bebê até você e não você indo até o bebê. Bebê alinhado, tá? Sempre com o corpinho alinhado, cabeça e tronco. Mirar o mamilo do nariz para o lábio superior para que ele consiga abrir a boca, entrar no seio com a boca aberta e não entrar mastigando com a língua, tá? O narizinho precisa estar livre, então no momento que ele entra com a cabecinha um pouco inclinada, ele abocanha, o queixo está encostado na mama e o nariz está livre, tá? Não colocar o bebê na dobra do cotovelo e sim no antebraço, ok? Lembrando sempre que a boquinha ela precisa estar virada para fora, os lábios para fora, boquinha de peixe, para que o bebê consiga fazer uma boa pega, ok? Então, por hoje estou encerrando. Muito obrigada pela participação de vocês e a live vai ficar salva no YouTube. Um beijinho para todos e tchau, tchau!